Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Dia dos Mortos, de 1985. Dia dos Mortos é o filme que encerra a trilogia clássica de zumbis do Jorge Romero e é o último da trilogia que faltava para eu falar na Trashback aqui no canal. Para quem não sabe, Jorge Romero foi o cineasta que inventou o conceito de zumbi como a gente conhece na cultura pop hoje. Isso tudo foi inventado pelo Romero nos dois primeiros filmes da trilogia, que são A Noite dos Mortos-Vivos, dos anos 60, e O Despertar dos Mortos, dos anos 70. São dois filmes muito importantes para o gênero do terror, dos zumbis e que se tornaram praticamente clássicos instantâneos. O terceiro da trilogia já é uma história diferente. Ele demorou alguns anos para ser produzido depois do sucesso do Despertar dos Mortos, porque o Jorge Romero estava focado em outros projetos, tipo o filme do Creepshow, e ele na real escreveu um roteiro enorme e grandioso, que ele mesmo chamou de E o Vento Levou do Cinema de Zumbi. Era um projeto enorme com um roteiro de 200 páginas. Para ter uma ideia, em um modelo americano de roteiro, uma página equivale a mais ou menos 1 minuto de filme. Então, era para ser um filme de zumbi de 3 horas e meia. O estúdio obviamente vetou essa ideia e eles estavam vendo também que ia ser bem difícil de fazer um filme de zumbi com todos esses efeitos passar com uma classificação indicativa baixa. Então eles começaram a reduzir muito o orçamento do filme por causa disso. Então o Romero teve que ir modificando bastante do roteiro, reduzindo, até chegar em uma versão bem diferente do que ele era originalmente, com mais ou menos 80 e poucas páginas, que foi a versão final que a gente viu do Dia dos Mortos. Essa história grandiosa que foi o roteiro original acabou sendo reaproveitada depois para fazer o Terra dos Mortos lá de 2005. Mas enfim, o Dia dos Mortos foi então produzido com um orçamento reduzido. Ele acabou tendo um lançamento limitado nos anos 80 e ele não foi tão bem recebido assim pelos fãs e pelos críticos que já gostavam dos outros filmes do Romero de zumbi. O que aconteceu com ele foi a mesma coisa que aconteceu com outros filmes de terror da época também, que ele foi pegando público quando ele foi lançado em mídia física, lá nas fitas VHS, mais tarde em DVD, e aí a galera foi reavaliando o filme e hoje ele já é um cult classic. Acho que ele já até passou de ser um cult classic, ele é considerado um clássico do terror mesmo, junto com os outros dois da trilogia. Já foi referenciado várias vezes na cultura pop, é colocado lá em cima em listas de melhores filmes de zumbi. Até o Jorge Romero já disse que esse é o filme preferido que ele fez da trilogia de zumbis original dele. A real é que eu nem sei dizer qual dos 3 filmes da trilogia do Romero é o meu preferido. Toda vez que eu reassisto um deles, ele vira o meu preferido ali na hora, porque os 3 são muito bons e cada um tem a sua própria identidade ali, também de acordo com a década que saiu. O Dia dos Mortos eu acho um filmaço. Eu acho que tem personagens bons, tem conflitos bons ali, tem uma trama bem legal, tem os efeitos de maquiagem que são ótimos também. Igual no Despertar dos Mortos, eles foram feitos pelo mestre dos efeitos Tom Savini, e aqui eu acho que é um dos melhores trabalhos dele. Mas antes de entrar mais no filme e falar mais sobre ele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Dia dos Mortos, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. É claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então considere virar membro também. Quando você é membro da Trasheira, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Também vou voltar daqui a pouco esse mês com as votações de membros para filmes. Eu acho que Garota Infernal ganhou a última, a gente tem que fazer uma review dele ainda. Mas se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, seja membro então. E também vou liberar aqui o aviso de spoilers, porque é uma sessão Trashback, sempre tem spoiler nesses vídeos. E é isso, né? Vamos falar do filme agora. A trama do Dia dos Mortos se passa no ápice do apocalipse zumbi. É um filme meio sombrio até, que fica o tempo todo mostrando como a situação não tem mais esperança nenhuma, toda a sociedade foi pro saco. E a gente acompanha um grupo, uma força-tarefa, por assim dizer, que foi organizada às pressas pelo governo antes de tudo acabar, para tentar arranjar uma solução para essa epidemia de zumbis. Essa força-tarefa, então, é um grupo de cientistas e militares que tá nesse bunker do governo, morando ali. O problema é que eles têm pouca gente, estão com equipamento ruim, e tá todo mundo ficando doido por conta de medo e isolamento. Então a grande questão do filme é que, além dos zumbis do lado de fora, as pessoas dentro do abrigo estão se virando umas contra as outras, formando 2 grupos ali. Os militares, representados pelo Capitão Rhodes, que é quase um psicopata, e os cientistas, representados pela protagonista, a doutora Sarah Bowman, que é a única pessoa que ainda mantém a sanidade e quer seguir o objetivo ali nesse lugar. Eu gosto bastante desse filme porque eu acho que ele tem um equilíbrio bom entre os temas que o Romero já estava trabalhando ali nos filmes anteriores dele e que acabaram virando clichês de filme de zumbi. Tem toda essa questão da situação ser agravada por falha de comunicação e a incapacidade de convivência desses sobreviventes no lugar.
E isso virou uma coisa corriqueira, assim, de filme de zumbi. É aquela discussão velha do mas quem são os vilões de verdade? Quem são os verdadeiros zumbis? Somos nós ou somos eles? Nós somos os Walking Dead. O que eu acho meio brega, porque na maior parte das vezes é feito de um jeito muito jogado na sua cara, mas eu acho que os filmes do Romero têm um exagero calculado ali que acaba funcionando. Porque ele tem seus antagonistas humanos bem loucos, mas a ameaça maior do filme ainda são os zumbis. Eles têm uma presença forte o tempo todo na trama, e o ato final do filme tem um confronto entre esses dois lados dos humanos que estão ali no bunker, mas depois de um certo momento eles nem se encontram mais. A última cena de cada grupo são eles enfrentando os zumbis separados e tendo seu próprio desfecho ali. A protagonista e o Capitão Rhodes, eles nunca têm um confronto final, assim, alguma coisa épica. E eu também acho legal que o Dia dos Mortos tem essa continuidade temporal, assim, da trilogia. O Noite dos Mortos-Vivos é o começo, a aparição do primeiro zumbi ali. O Despertar dos Mortos são as primeiras reações da sociedade, o mundo entrando em colapso, né, por assim dizer. No Dia dos Mortos, a sociedade já foi de base. Tudo foi pro saco, o mundo caiu, não tem nem mais sobrevivente pra ser encontrado ali nas cidades. É o filme mais sombrio e mais pessimista dos três, eu acho. Porque ele não tem os momentos cômicos ou de leveza que tem no Despertar dos Mortos, ou aqueles momentos que mostram as autoridades tomando controle da situação e matando os zumbis que tem no Noite dos Mortos. Então ele é só miserável o filme todo, mas, na real, ele é o único na trilogia que os personagens têm um final feliz de fato. É o único que eles conseguem escapar e ir pra ilha paradisíaca deles viver a vida de boa. Quer dizer, talvez seja um pouco ambíguo, mas depois eu falo mais disso. Além dos temas recorrentes, também tem umas referências mais diretas aos outros filmes também do Romero. A trilha sonora desse filme, no geral, é uma trilha sintética bem anos 80, mas que às vezes entra um pouquinho de uma referência ali. Tem uma cena que toca uma versão mais macabra da polka que encerra o filme do Despertar dos Mortos, isso eu achei legal. Tem algumas frases também, tipo um dos personagens falando que a sociedade caiu, os shoppings fecharam, que é uma referência ao Despertar dos Mortos que se passa no shopping, ao mesmo tempo que ele fala, os shoppings fecharam, é tipo, a gente não vai ter esses momentos de descontração que teve no outro filme, agora a parada ficou séria. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma referência, um dos personagens lá dos Soldados Racistas faz uma piada quando a protagonista fala a palavra jello, de gelatina, e ele fala alguma coisa do tipo, é assim que os estrangeiros falam a palavra amarelo, o que é uma frase meio aleatória que eu imagino que o Romero tenha colocado meio de piada, como uma referência ao giallo, subgênero italiano, que é uma palavra realmente que significa amarelo, porque o Dario Argento foi produtor e fez a própria versão dele do Despertar dos Mortos, né, eles trabalharam juntos mais de uma vez, então acho que provavelmente foi uma piada ali com um amigo dele. Mas enfim, a direção do Jorge Romero é bem legal aqui, e eu gosto como ele estabelece alguns dos significados do filme ali, só com o que você pode interpretar do visual no começo. O filme abre com uma sequência de sonho que é a protagonista sozinha em uma sala, sem nada, só com um calendário na parede. Ela chega perto e saem várias mãos de zumbi da parede para tentar pegar ela. E só aí a gente já saca bastante coisa desse mundo. O filme é sobre isolamento, sobre as pessoas presas nesse bunker ali, e só isso já é passado nesse primeiro plano, com ela sozinha no lugar. O calendário já dá uma noção de que eles estão há muito tempo nisso, é uma situação que já está bem avançada, e as mãos de zumbis são a ameaça que tá vindo ali de qualquer lugar a qualquer hora, é o medo e a paranoia que os personagens estão tendo. E depois disso já vai para outra cena que eu acho bem impressionante também. Eles filmaram uma cidade da Flórida toda dominada por zumbis, eu acho muito bom que eles conseguiram criar um clima apocalíptico, com tudo deserto e destruído, e ainda fizeram uns planos com um crocodilo ali saindo do lugar, andando com os zumbis, eu acho isso muito brabo. E aí dá pra puxar mais umas interpretações aqui também, né, porque o que acontece nessa cena é que o Miguel, um dos personagens que a sanidade já foi embora, chega no meio da rua com um megafone e começa a gritar perguntando por sobreviventes, o que pra mim é uma ação de desespero ali. Mostra que os personagens estão literalmente tentando qualquer coisa, eles estão gritando no meio da rua. E aí tem esses planos mais simbólicos, né, um monte de dinheiro voando pelo chão, os lugares importantes vazios mostrados ali, que é um jeito visual de mostrar o colapso da sociedade. Esse começo é a única cena que mostra um pouco mais disso, porque o resto do filme se passa quase todo no bunker. São praticamente esses dois cenários ali embaixo, que é a base militar e as cavernas adjacentes, onde eles mantêm um grupo de zumbis presos para usar para experimentos científicos. E aí tem um cenário simples, mas que funcionam, tipo aquela portinhola ali que eles
usam para retirar os zumbis do lugar como se eles fossem gado. O resto do bunker é um lugar meio repetitivo, mas eu acho que essa é a ideia. É um filme meio claustrofóbico, talvez. Ele tem uma variedade ok de cenários, então nem tanto. Mas os personagens estão todos vivendo nesse lugar meio morto, sem ter o que fazer, sem ter pra onde ir, e a gente acaba sentindo um pouco disso ali também. Mas o que eu acho que carrega esse filme mesmo são os personagens e os conflitos e dilemas que eles têm ali dentro. Como o filme começa depois que o apocalipse já tá rolando faz um tempinho, a maioria dos personagens já tá surtado da cabeça. Uma reclamação constante que eu vejo desse filme, e isso em críticas desde quando ele foi lançado, é que os personagens são todos muito exagerados. As atuações são exageradas também. E de fato eles são. O tal do Miguel é exagerado, o Joe Pilato, que faz o Capitão Rhodes, é muito exagerado. Mas acho que isso combina, porque o filme é sobre isso, é sobre as pessoas estarem perdendo a sanidade e a capacidade de viver em conjunto ali embaixo. A protagonista é uma das únicas que é mais sóbria ali. A Sarah serve um propósito da idealista. Ela fica dizendo pra todo mundo trabalhar junto, que vai dar tudo certo. Mas eu acho também que ela é um pouco ingênua ali naquela situação, porque o mundo tá todo na merda já e ela tá ali tentando arranjar cura pra infecção zumbi em uma equipe de 2 ou 3 pessoas. Fica bem claro pra gente que essa pesquisa da Sarah é completamente sem futuro, e talvez por isso ela não tenha destaque nenhum na trama. Ela nunca aparece descobrindo alguma coisa ou fazendo algo ali. Eu acho ela uma boa protagonista, mas eu também gosto muito dos outros 2 personagens que sobrevivem com ela no final, que são o John, o piloto do helicóptero, e o Billy, o operador de rádio. Os dois são uma parte técnica ali da base e são do time que mantém a sanidade mental até onde é possível. Eles, na verdade, se mantêm meio afastados dos militares e dos cientistas, eles vivem num trailerzinho separado ali que eles deixaram confortável. Acho que o Billy é o mais afetado dos dois, porque a grande caracterização dele é que ele tá sempre com um cantil de uísque na mão, e ele claramente tem um problema de alcoolismo ali desenvolvido por causa da situação. Mas o John, eu acho que é um personagem mais interessante justamente por causa da falta de ideais dele ali. Enquanto tá todo mundo nessa base discutindo, batendo a cabeça sobre o que fazer na situação, ele já reconheceu há muito tempo que não tem mais o que fazer, e tudo que ele quer fazer é pegar o helicóptero e ir embora, ir pra uma ilha sem ninguém e viver o resto da vida dele ali. Ele menciona esse plano já quase na primeira cena do filme, já estabelece essa característica e é isso que eles fazem no final. Tem uma cena que eu gosto muito nesse filme, que é um monólogo que ele faz sobre a futilidade de tudo que eles estão fazendo. Ele pega vários registros do governo dos Estados Unidos que eram guardados nessas minas que eles estão e fala que não adiantou de nada guardar esses registros, porque ninguém nunca vai ler aquilo, nada daquilo importa. E ele compara tudo que os personagens estão fazendo ali na base com esse bando de papel esquecido. Fala, o bunker é um grande túmulo e vocês vão fazer esse monte de pesquisa, vão anotar tudo aqui e ninguém vai ler. Eu achei um bom personagem porque é um contraste legal com o resto do filme e até com outros filmes de zumbi também, que os personagens estão sempre buscando saber mais sobre os zumbis, saber o que eles precisam fazer, procurar outros sobreviventes, remontar uma sociedade. E a filosofia desse cara vai contra tudo isso. Ele já aceitou que não tem o que fazer, ele só quer ir pro canto dele ali e achar uma paz enquanto o mundo acaba. Achei até bonito. Mas eu acho legal também que apesar dele ter se desprendido assim do mundo passado, ele não se desprende da humanidade dele. No último confronto entre os dois grupos de personagens, tem um momento que o John consegue deixar o Rhodes inconsciente no chão e você vê que ele considera matar o Rhodes ali, mas ele reflete um pouco mais e depois só vai embora. É aquele grande clichê do eu não vou matar ele, senão eu vou ser igual a ele. Mas é bem feito porque é sutil, ele não precisa falar ali pra gente entender. A gente só vê na atuação do cara que isso passou ali na cabeça dele e acabou. O time de cientistas também tem o Dr. Fisher, que serve ali como um apoio pra Sarah. Ele é um dos personagens mais racionais do filme, mas ele também é bem secundário e morre sem muita cerimônia. E tem o Dr. Logan, mais chamado de Dr. Frankenstein por causa dos experimentos que ele faz com os zumbis. Ele é um dos personagens mais excêntricos e memoráveis do filme. Isso porque ele é exatamente isso, é um Dr. Frankenstein. O cara tem um monte de zumbi no laboratório que ele tá desmembrando, tirando parte do cérebro, fazendo experimento maluco. É a figura do gênio doido que anda por aí com um jaleco manchado de sangue porque ele não se importa se tá sujo ou não. O que ele se importa é com os experimentos dele. Ele é um personagem importante porque durante a primeira metade do filme ele é uma presença forte ali que consegue bater de frente com o Capitão Rhodes pela liderança do lugar. Ele também é um personagem que explica a crítica social do Romero ali, que eu achei um pouco desnecessário. Ele tem aquele diálogo falando sobre como, olha, os zumbis são praticamente como a gente, eles têm os mesmos instintos. Mas isso acaba tendo um propósito também, além da crítica social foda, que é servir de base para toda a trama de adestramento de zumbi que vai rolar. Ele tá tentando controlar os zumbis e tem esse zumbi, o Bub,
que já é bem avançado e responde bem ao adestramento. Mas eu acho o Frankenstein um personagem legal também porque ele tem a virada dele ao longo da trama. No começo ele é um cara meio excêntrico, mas que parece saber o que tá fazendo, apesar de ter alguns momentos ali que você olha pra cara dele e fala, esse cara vai surtar. Até que na metade do filme tem uma reviravolta quando os personagens encontram o gravador pessoal dele e descobrem que o cara coringou total já. Ele tá lá tendo delírio com a mãe morta dele, gravando um monte de coisa sem sentido, e a parada só piora. Eu acho que tem uma construção boa de roteiro aqui. O tempo todo ele fala que é fácil adestrar os zumbis, você só precisa recompensar eles. E ninguém dá muita bola pra isso quando ele fala nas primeiras vezes. Só lá pro ato final que você descobre que ele tava pegando o corpo dos companheiros mortos ali da base e dando pros zumbis comer. Isso é uma parada meio lógica, na verdade, porque como é que você vai adestrar o zumbi? Você tem que dar alguma coisa que ele quer. E eles só querem carne humana, né? Então é o que ele tem pra dar. Só que não é uma parada que você pensa quando ele fala no começo. Quando os soldados descobrem que ele tá fazendo isso, é o último prego do caixão do conflito. O Rhodes mata o Dr. Frankenstein e já se vira completamente contra os cientistas e só quer meter o pé dali. Também na base tem 7 soldados, mas a maioria deles serve mais de figuração e de capanga pro Rhodes. O mais diferente é o Miguel, que é essa coisa meio caricatura do soldado traumatizado. Boa parte dos problemas do filme são um efeito cascata que acontece porque o Rhodes decide ignorar os avisos da Sarah e continua colocando o Miguel pra fazer coisa, mesmo quando ele claramente não tá apto a fazer nada. Então ele não consegue segurar o zumbi morde e mata algumas pessoas, isso aumenta as tensões do lugar, esse tipo de coisa. E esse cara parece ser odiado por todos os outros soldados o filme todo mundo só fala mal dele, e fica meio implícito que é porque ele tá tendo um caso com a única mulher do recinto. Então ele era o único cara do grupo ali que tava transando e o resto da galera ficou ressentido. Desde o começo ele já tá claramente deprimido e traumatizado, mas depois do acidente que ele é mordido no braço e tem que amputar o braço dele, ele desiste de tudo e deixa os zumbis entrarem na base. O outro soldado mais proeminente, tirando o Rhodes, é o Steel, que é interpretado por um ator que eu só consigo chamar de John Goodman com desconto, ou John Badman. Todos os demais soldados meio que têm a mesma personalidade. São todos meio desagradáveis, são afrontosos, são abertamente racistas. O Steel só tem mais destaque porque ele é meio que um segundo em comando pro Rhodes ali. E o Capitão Rhodes é outro personagem complexo também. Ele é um ótimo vilão pro filme. Ele é essa figura do militar burocrata, ele não quer saber nada do time de ciências, ele transforma toda essa situação em uma briga de ego, uma briga de poder, e é um cara bem psicopata que ameaça matar as pessoas por qualquer coisa. Isso é uma parada que eu acho legal até, que no começo os outros caras são desagradáveis, mas eles não são vilões descarados igual o Rhodes. Eles encaram tudo como piada, até quando o Rhodes manda um dos caras atirar na protagonista, ele faz piada, ele aponta com o dedo, tá todo mundo rindo. Mas aí quando o Rhodes puxa uma arma e começa a ameaçar de matar a galera real, aí meio que cai a ficha, e parece até que os subordinados têm um pouco de medo dele também. E o Joe Pilato tá interpretando de um jeito bem exagerado o personagem, mas eu acho que funciona. Essa coisa bem descontrolada e asquerosa. É engraçado que ele também interpretou um dos policiais que estava tentando fugir lá no barco no Despertar dos Mortos, e eu vi umas teorias na internet de que era o mesmo personagem, mas pra mim isso não faz sentido. Então o Rhodes é desagradável desde o começo, mas ele só vira um vilão total mesmo no último ato, depois que ele mata o Dr. Frankenstein lá, quando ele descobre os experimentos que ele estava fazendo com o corpo dos soldados mortos. Isso é interessante porque já entra nesses conflitos de personagem do filme, porque apesar dele ser o vilão, o Rhodes não tá 100% errado. Porque o argumento dele é que ele e os outros soldados estão se arriscando para uma causa científica ali que eles não sabem o que é e que é uma causa perdida. E isso é uma coisa muito legal dessa trama, que não tem lado certo porque os dois lados estão surtando. O Rhodes tá fazendo um monte de merda porque ele é autoritário e tá ameaçando matar gente por nada. A Sarah tem um objetivo nobre ali, mas que para todos os efeitos é completamente impossível. E o Frankenstein, que é para ser o líder dos cientistas, tá completamente doido fazendo um monte de merda também. E a real é que o filme todo acaba sendo uma disputa irrelevante. É uma disputa de poder por um lugar que tá fazendo uma operação que mal funciona e que não tem um objetivo claro ali. Acaba que a pessoa que tá mais correta mesmo é o piloto, que fala, cara, caguei pra tudo, só quero ir embora. Acho que isso tudo é uma crítica diferenciada do Romero aqui. Se o Despertar dos Mortos era sobre consumismo e as pessoas se comportando como zumbis no shopping, acho que o Dia dos Mortos já vai mais pra uma alegoria de militares zumbis, porque é uma galera seguindo um monte de ordem inútil de um governo morto sem questionar muito, só indo no piloto automático ali. Mas acho importante também falar que mesmo o filme não sendo maniqueísta, ele ainda deixa difícil de você torcer pro Rhodes e pra trupe dele. Não só por eles serem babacas, mas porque o Rhodes também é um grande hipócrita. Ele fica o filme todo falando
que ele tá assumindo o controle do lugar pelo bem dos homens dele, porque eles estão se sacrificando, apesar dele mesmo nunca ir cara a cara com os zumbis. E o fim do filme mostra que isso era tudo mentira de qualquer jeito, porque quando os zumbis chegam no lugar, ele imediatamente foge e deixa os homens dele que sobraram pra trás pra morrer. Ele inclusive tranca todo mundo pra fora do bunker. Então depois dessa análise assim sobre conflitos e personagens, acho que o que sobrou pra falar do filme são os zumbis e os efeitos, né? Porque os efeitos desse filme são geniais. Eles são feitos pelo Tom Savini, como eu já disse, uma figura conhecida do terror, mas também na equipe estão o Greg Nicotero e o Howard Berger, que depois foram fazer a empresa KNB, que fez muito filme, e hoje em dia estão trabalhando com os efeitos de Walking Dead. O Greg Nicotero, inclusive, tá atuando no filme. Ele faz um dos soldados maconheiros meio figurantes que conversa com a protagonista no começo, mas ele morre bem rápido tomando uns tiros sem querer no meio da trama. O Despertar dos Mortos tinha uns zumbis meio azuis, esquisitos, uma coisa meio quadrinho, e nesse filme alguns deles ainda têm essa cor pálida estranha, mas no geral é uma melhora. Porque é um filme que os zumbis têm muito mais sangue, muito mais gore na cara, eles parecem mais danificados e mais podres. E não é só o visual deles, mas todo o gore do filme é muito bem feito. Tem toda a cena de experimentos do Frankenstein, que tem os cérebros e zumbis abertos com órgãos caindo por aí. A morte dos personagens e dos zumbis também são mais grotescas. As mordidas de zumbi são muito gráficas. Tem uma cena que o Billy mata um zumbi com uma pá, arranca metade da cabeça dele fora e ela fica parada ali no chão com os olhos se mexendo. As mortes dos soldados no final são o auge assim do filme, que todos eles são rasgados. Tem um deles que os zumbis arrancam a cabeça do cara e ele vai gritando, e conforme as cordas vocais dele vão esticando e arrebentando, o grito vai ficando mais distorcido. É bem pesado e é bizarro. E tem a morte clássica do Rhodes, né, sendo rasgado ao meio por zumbis, com tripa caindo pra todo lado. É genial. E os zumbis são muito bem feitos não só de visual, mas como elementos da trama também. Até no começo meio que já estabelece eles como uma ameaça maior, quando eles chegam na base e o piloto fala: nossa, o som dos zumbis tá mais alto que o motor do helicóptero, e você meio que escuta isso, esse grunhido rolando ali de fundo. As cenas de horda de zumbis são aquelas presepadas de sempre do Romero, que ele gosta de colocar uns bichos com um visual específico, tipo um zumbi palhaço ou uma zumbi paquita, esse tipo de coisa. E esse é um filme que ele tá numa moralidade cinza ali o tempo todo, e até os zumbis não são 100% vilões também. Tem uns momentos interessantes aqui que eles tentam humanizar um pouco eles. Os zumbis reagem com medo e desespero quando eles estão sendo capturados, e um dos soldados fala a teoria de que eles têm medo dos experimentos do Dr. Frankenstein, o que eu acho interessante. E claro, a gente tem talvez o personagem de mais destaque no filme, que é o Bub. Ele tem uma maquiagem irada ali, um visual de zumbi apodrecendo, e tem uma cena que ele passa uma lâmina de barbear na cara que você vê uns pedacinhos da pele dele cortando também, que eu acho muito bom. Ele é o zumbi adestrado do Dr. Frankenstein. Ele acaba transformado em um zumbi dócil, ele interage com os objetos que ele conhecia quando era vivo. E o legal é que ele não tenta atacar sempre, como os personagens observam, mas isso é muito evidenciado pela direção também. Porque no começo, o Dr. Logan mostra o instinto dos zumbis de querer morder, colocando o dedo na frente de um zumbi que está amarrado na maca. Mais tarde ele faz a mesma coisa com o Bub, fica colocando o dedo na frente dele bem em destaque ali para mostrar como funciona o aparelho de som, e o Bub não reage, então mostra essa diferença. E o Bub acaba tendo um bom arco de personagem ali, que é um arco de vingança. Quando ele vê o Rhodes a primeira vez, ele faz uma saudação militar, que o Rhodes não responde e já cria uma inimizade ali entre os dois, e também estabelece que ele tem uma memória motora ali de como usar uma arma. No final, o Bub vê o Dr. Logan morto e ele fica emocionado, ele fica sentido, porque eles eram amigos, por assim dizer. E é uma cena triste até, eu acho isso ótimo. E aí, ele meio que raciocina que o Rhodes que matou, e ele se vinga atirando no Rhodes, com as armas que o Rhodes deixou no chão mais cedo porque ele desarmou a galera lá, a Sarah, e ele ainda faz a saudação militar quando o cara tá morrendo. Isso é poesia pura. É uma parada meio trash, né? O zumbi com arma atirando na galera. Mas o filme dá tanto contexto pra isso acontecer que eu acho que funciona bem. Outro ponto peculiar, que a gente vai encerrar aqui, é a cena final do filme. Desde o começo ele já estabelece o drama do helicóptero, que tá com pouco combustível e a Sarah não deixa o Greg Nicotero encher o tanque de dia pra não agitar os zumbis que estão ali observando. Quando eles vão pegar o helicóptero no fim, eles não têm certeza se o Greg Nicotero encheu o tanque de noite ou não. E parece que vai ser um final meio o final do Despertar dos Mortos ali, que ele sobe no helicóptero que não sabe quanto combustível tem, não sabe até onde eles vão chegar e vamos ver o que acontece. Mas acaba sendo um final mais doido do que isso. Os três sobreviventes, que são Sarah, John e Bill, chegam no helicóptero pra fugir, um zumbi ataca a Sarah e do nada ela acorda. E aí os três estão lá na ilha paradisíaca deles que o John tava falando de ir desde o começo.
Eu acho legal porque é uma coisa meio aberta à interpretação. No final significa que foi tudo um sonho, ou que só alguma parte daquilo foi um sonho. Será que o filme aconteceu mesmo, mas esse último trecho final deles escapando e chegando no helicóptero foi a protagonista relembrando através de um pesadelo que ela estava tendo? Ou será que realmente tinha um zumbi ali no helicóptero que atacou a protagonista de fato, o filme teve um final pessimista, todo mundo morreu, e esse final foi só um delírio que ela finalmente perdeu a sanidade também? Talvez. Eu não sei se tem uma resposta concreta, mas eu gosto de acreditar que eles escaparam mesmo. Só pra ter um filme nessa trilogia que tem um final mais ou menos feliz. E é isso que é o Dia dos Mortos, é um filme que eu gosto muito. Mais um clássico de zumbi do Jorge Romero e talvez um dos melhores filmes de zumbi, pelo menos até onde vai efeitos visuais, que já foram feitos. Mas então é isso que é o Dia dos Mortos, pessoal, e até a próxima.